Aproveitando esse gancho desse assunto também, uma das coisas que aqui no Ocidente as pessoas acreditam é que existe muito machismo na religião, né? Que oprime as mulheres e tal. Sim. Qual é a tua... Outra coisa que não tem nada a ver. Porque assim, a gente precisa entender que existe o islamismo, a religião em essência pura, tá? Que foi revelada através do profeta Muhammad, que a paz e a bênção de Deus esteja sobre ele, sobre todos os demais profetas, assim como aconteceu com Jesus, assim como aconteceu com Moisés e todos os profetas. Foram revelações, né? Então, a religião, na sua essência, ela tem uma visão da mulher, da maneira que tem que ser tratada e tudo. E o ser humano, ele vai adaptar aquilo ao que ele quer. Se o homem é machista, ele vai acreditar que sim. E às vezes ele vai usar a religião como desculpa, né? Tipo, a mulher não quer usar o hijab. Vamos imaginar que ela não quer usar o hijab, tá? E o cara é mega ciumento e machista. É pecado você não usar o hijab e não sei o quê. Tipo, vai fazer todo aquele terrorismo, né? Terrorismo no sentido emocional na pessoa. Então, tipo assim, em vez de explicar e tal, enfim, né? O cara vai usar o caráter dele para justificar, ou melhor, vai usar a religião para justificar o caráter dele, né? E isso existe em qualquer religião, né? Só que, como eu falo de novo, no islamismo tudo fica maior, tudo fica tem uma potência maior. Mas né? isso não não é uma regra que se fala o hijab, é uma orientação? Então, não, é uma ordem direta, de Deus. De Deus? No Alcorão, né? Que a mulher, ela se vista de forma preservada. Isso não é uma novidade do islamismo. Isso aí tá no cristianismo, se a gente pegar a imagem de Maria, ela tá de véu. Sim. Né? Por que ela tá de véu? As freiras. Por que ela dá? Porque aí no final, ao longo do tempo, foi se adaptando à modernidade, digamos assim. Coisa que não acontece no islamismo. Você quer praticar, você pratica. Se você não tá de acordo, não muda a religião. Você não pratica. Mas aí que tá, que eu acho que o que fica confuso. Essa ordem de Deus, ela não acaba virando uma norma estatal, e aí a polícia ou as pessoas que trabalham no Estado podem interferir na vida individual. Tipo, a pessoa não quer praticar e aí ela sai de Então, você vai usar isso com relação ao Irã, por exemplo. Que é o que estava acontecendo, né? Isso, Ou tá acontecendo, enfim. O Irã, cara, eu vou te falar assim, a visão islâmica deles é totalmente... Tipo assim, primeiro que são xias, né? São xiitas, né? E a gente segue, pelo menos eu especificamente, a gente segue, a grande maioria dos muçulmanos segue os sunitas, ou seja, dentro das tradições do profeta Muhammad, né? E eles também dizem seguir o profeta Muhammad, mas existem muitas coisas que são diferentes, né? Também eles usam determinadas coisas para justificar, sei lá, o que eles querem lá justificar. Mas o que acontece ali no Irã não tem nada de islamismo. De pegar a mulher, bater na mulher, levar a mulher para ser presa. Acontece, não vou dizer que não. Né? Até aquela moça, como é que é o nome dela? A Mashma. Ela veio e falou, eu não vou dizer para ela que não acontece. Se ela tá vindo do Irã, ela tá me contando o que acontece, porque acontece. Tá? Eu não vou tirar ela é o que tem o poder de falar, ela morava lá. Entendeu? Acontece. Mas se isso aí diz respeito ao islamismo, não. Não. Agora, se pegar, como eu te falei, se você vai... Não existe um país hoje, mesmo de maioria islâmica, que tenha um governo completamente seguindo a Sharia, seguindo as leis islâmicas. Não existe. Né? Esses governos, eles vão usar aquilo que beneficia eles e aquilo que não beneficia eles vão jogar. E aí, se eles querem oprimir a mulher, eles vão oprimir a mulher. Né? Mas dentro do islamismo não existe machismo. Não deve existir. A mulher, ela tem que ser dentro das... seja no Alcorão, ou seja nos ditos do profeta, nas tradições do profeta Muhammad, na maneira como ele tratava as esposas, na maneira como ele tratava a própria filha, né? Na maneira que ele induzia seus companheiros e a nação a tratar a mulher, é completamente diferente do que hoje você vê em alguns países islâmicos, entendeu? Mas isso não faz parte da religião. Então tem que ter bom trato com a mulher, tem que ter induzir. O último sermão do profeta Muhammad foi dado, o último que ele deu, tá? Ele falou sobre as mulheres, como tem que tratar as mulheres de bom trato, respeitar elas, cuidar delas. Enfim, a mulher no islamismo, ela é como se fosse uma joia. Você não pega e sai usando uma joia, sei lá, um rubi, como é que é o nome aqui na Paulista. Você não sai andando aqui, não podia falar. Não, pode dar. Desculpa. Com um rubi na mão.
Né? Você vai pegar aquela joia e vai usar nos lugares, né? Você vai preservar ela, né? Você vai preservar ela, né? Então a mulher é tratada assim dentro do islamismo. Eu até vi tem uma publicação no teu Instagram lá, que é um vídeo que tem algumas frases sobre mulheres que são super positivas aqui, dizendo que tem que tratar bem, então, que eu acho que são referências dessa... eu acho que era... sermão. Pode ser do sermão, o último sermão do profeta. Exatamente, né? E isso é de fato, por exemplo, a mãe, a mulher, a mãe... Vamos falar assim, antes, lá no início, a mulher conquistou direitos, tá? A gente tá falando há 14 séculos, mais um pouco, quase... Não chega a ser quase 15 séculos. 14 séculos e meio, bota. 14 séculos atrás, a mulher, ela constituiu o direito, através do islamismo, tá, ao voto. Ela constituiu o direito ao estudo, à herança, ao divórcio. E a gente está falando de uma sociedade onde, sim, era extremamente machista, onde se estudava, né, na Europa, se estudava se a mulher tinha alma. Né? Era a época, tipo, total escuridão. Para você ter uma noção, a mulher era propriedade do homem. Né? O que ela tinha de bens era do homem, né? Ela era tanto propriedade que o pai podia ter relação com a filha ou o irmão. Era tipo assim, era um objeto. Tá? E na era pré-islâmica, os árabes eles tinham um costume de enterrar a filha quando nascia, porque era uma vergonha nascer menina, né? Para eles. Então eles se sentiam envergonhados. Né? E o que veio abolir isso foi o próprio islamismo. Aí você fala, mas a gente está falando uma época que isso foi revolucionário. Sim. Né? Hoje é fácil dizer, a mulher tem, mas aqui a gente também tem direito ao voto. Sim, século passado. Né? A mulher constituiu direitos que até ontem ela estava queimando sutiã, protestando para conseguir direitos que a gente já tinha há 14 séculos atrás. Aí você diz, mas lá nos países árabes eles não aplicam. Tá? Podem até de fato não aplicar, mas eles estão pecando, eles estão errando. Isso não faz parte do islamismo. E é isso que a gente precisa separar, né? Ações humanas da própria religião. A gente precisa fazer essa divisão. Entendeu? Então, você pega, por exemplo, eu sou brasileira, eu tô dentro de uma cultura árabe. Tá? Cara, eu tô dentro de uma família extremamente árabe. Tá? E meus pais seguem a cultura, são palestinos. Né? E a gente tem total liberdade. Eu brinquei com vocês que eu sou semi-analfabeta, né? Né? A maior revolta, tipo assim, do meu tio, do meu pai, da minha mãe, foi quando eu disse, não vou completar a faculdade. Quero trancar a faculdade. Até hoje, tipo assim, né? Pra gente ali, tipo, como não vai estudar? Né? Então, tipo assim, a primeira palavra que veio pro profeta Muhammad como revelação foi lê. Aí depois dá sequência, lê em nome do teu Senhor. O que significa ler? Né? Então, foi repetidas vezes foi falado ler. E ele era iletrado, ele não lia. Ele não sabia ler nem escrever. Né? O anjo Gabriel vem, aperta o profeta e fala, lê. Ele não sabe ler. É a mensagem para a nação. Ler significa busca conhecimento. Homem e mulher. Busca conhecimento. Você não vai constituir uma sociedade sendo ignorante. Né? Para você, a primeira faculdade no mundo foi fundada por uma mulher muçulmana. Agora eu sou péssima com nomes, então eu não gravei, né? Mas então são coisas que hoje o Ocidente não é interessante passar. Aí a gente fica muito focado na opressão por causa de um lenço. E inclusive o que se passa para nós leigos que não conhecemos, né, a cultura, é que na verdade a mulher é proibida de estudar na cultura islâmica. Não. Né? Pode ter uma cultura... Não, cultura islâmica jamais. Pode existir cultura de alguns países que, sei lá, o Afeganistão agora estavam... eu não sei se é fato ou não, porque às vezes no final a gente desconfia de tudo que aparece. Pode até ser de verdade. Vamos imaginar que o Afeganistão de fato proíba as meninas de estudar, as mulheres de trabalhar, etc. Isso é proibido na religião. Isso é um radicalismo, perdão. Isso... Caio, tá bem? Aí tá bom. Isso é um radicalismo que não diz... Mas é um erro do ser humano, não da religião. Sim. Entendeu? A religião não te dá o direito de fazer isso com uma mulher. Entendeu? Se o cara faz, ele pode até fazer, mas ele tá pecando. E aí, como eu estava te falando no início, a gente tem uma relação muito direta com Deus. O muçulmano, ele tem um cuidado, o muçulmano praticante, né? Ele tem esse temor a Deus. Temor no sentido de... não é temor de
só o medo do castigo. Quando você ama alguém, você teme magoar esse alguém. Embora Deus não se magoe, né? Porque não ganha nem perde com as minhas ações, né? Mas eu não quero que ele fique insatisfeito comigo, né? Quando eu tenho esse elo com Deus, né? Essa fé. Então, eu vou cuidar toda e qualquer ação. Então, o muçulmano, ele tem que ter esse temor enraizado nele. Até para ele ser justo, né? Ser justo consigo, primeiro. Porque qualquer má ação que eu pratique contigo, eu vou responder por ela perante Deus, né? Você vai superar, mas eu fico com a minha ali marcada, se eu não me arrepender, né? E não te pedir desculpa, né? Então, tipo, eu tenho essa relação direta com Deus. Então, eu preciso temer esse meu comportamento, porque eu sei que eu vou ser cobrado, entendeu? Eu sei que eu vou ser cobrada e eu sei que eu vou ser responsabilizada nessa vida e na outra, né? E a primeira delas é essa má imagem que eu tô causando do islamismo. Ou seja, se lá no Afeganistão proíbe as mulheres de estudar, é pecado. Porque foi dado esse direito há 14 séculos atrás, diretamente de Deus. Quem sou eu para tirar esse direito da mulher? Ou qualquer outro direito, entendeu? Por isso que eu te falei no início, a gente não muda nada, entendeu? Eu posso não querer praticar o islamismo, mas eu não vou mudar ele. Eu simplesmente não pratico. Eu não quero usar o véu, tudo bem. Tanto que um bom tempo da minha vida eu não usei, né? Tá tudo bem, você não precisa usar. Mas aí eu dizer que isso aí é permitido na religião, não é permitido. Você não precisa usar, mas não muda. E esse é o cuidado que a gente tem. E é isso que preserva a religião islâmica. E é por isso que parece tão estranha, né? Porque você vê que as outras religiões, elas foram se moldando ao longo do tempo. No islamismo isso não existe. Seja na palavra, no Alcorão, ou seja na prática de um muçulmano, né?